Boa tarde, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão hoje? Quarta-feira e de novo nessa ingrata missão de tentar competir aí com o julgamento do Bolsonaro. Mas tem tema muito importante que saiu nesse dia de hoje, só é a inflação oficial, IPCA, cheio do mês de agosto e tivemos deflação. Então vamos ver o que aconteceu para ter essa deflação nesse mês aí de agosto e ver quais foram os itens que caíram, hein? Então o tema desse vídeo de hoje vai ser a deflação de agosto. Bem, gente, antes de tudo eu gostaria de pedir para você se inscrever aqui no meu canal, para vocês não perderem nenhum conteúdo, sempre de terça a sexta-feira, conteúdo novo no canal aí sobre economia brasileira, economia internacional, temas especiais, tudo aí para você ficar sempre bem informado e não perder aquela sua discussão para o seu tio do Zap. Eu também quero pedir para vocês me ajudarem no Apoia-se. Esse canal precisa de ajuda e esse canal aí precisa de ajuda para se manter em pé. Então, para todo mundo que puder me ajudar aí no Apoia-se, eu agradeço aí. E quem puder me ajudar com mais de R$10 por mês tem presentes especiais. Aulas minhas gravadas aí, que mostram desde o começo da economia aí, para vocês começarem a entender os conceitos mais básicos. Para vocês já saberem, por exemplo, quando um analista econômico, quando uma matéria de jornal vai para o ar, vocês já saberem tudo que está por trás disso tudo. Mas vamos agora para o tema do vídeo de hoje, que a gente teve aí a divulgação do IPCA de agosto. E pela primeira vez no ano, e desde agosto do ano passado, a gente teve uma deflação. A gente teve então uma queda de 0,11% do nível geral de preços da economia brasileira. Isso tem a tendência, que nem eu expliquei no vídeo, quando eu falei do IPCA 15, né, que é a prévia da inflação, isso aí pode ter um sinal de alerta, mas também pode ser uma coisa boa. Isso aí vai depender muito do que aconteceu e como que foi a composição inflacionária nesse momento. Mas antes da gente entrar nesses detalhes, vamos falar outros dados aí, porque tanto o acumulado no ano quanto o acumulado em 12 meses também teve queda. Então o acumulado no ano agora está em 3,15%, ou seja, nesse ano, nesses 8 primeiros meses do ano, a gente acumulou uma inflação de 3,15%, e nos últimos 12 meses a gente tem uma inflação de 5,13%. O que aconteceu basicamente foi que a inflação ela teve uma queda muito puxada por preços de alimentos e do grupo de energia elétrica, ou seja, a inflação veio desses alimentos aí e também dos preços administrados. E a gente vai ver inclusive aí que o setor de serviços está desacelerando, sim, mas ainda tem uma certa inflação. Então a gente pode dizer que segue aquele ritmo de sinal de economia desacelerando, mas ainda desacelerando, mas não quer dizer que não está deixando de crescer, ela está desacelerando. Então a inflação não significa ainda que a gente tem uma situação econômica tão ruim. A gente está com uma situação econômica que ainda está respirando, né, mesmo com essa Selic a 15%, mas a gente já começa a ver que existem alguns sinais aí preocupantes, mas ainda estamos em crescimento, mesmo que num crescimento menor. Vamos começar agora a ver os gráficos para a gente começar a entender o que aconteceu aí com essa inflação nesse mês aí de agosto. Primeira coisa que a gente pode ver aqui vai ser os gráficos dos alimentos, né? A gente tem que, de maneira geral, a inflação caiu 0,11%, e os alimentos em geral, tanto no consumo no domicílio quanto fora dele, você teve uma queda de 0,46%. Os principais destaques ficam para a queda do arroz de 2,61%, do feijão de 2,3%, da batata de 8,6%, do tomate de 13,4%, da cebola de 8,7%, das hortaliças de 1,88%, das frutas de 0,57%, das carnes de 0,43%, aves e ovos com queda de 0,8%, leite de 0,4% e café de 2,17%. O único item que a gente observa que se elevou nesse momento foi a cenoura, com 4,93%. Então a gente está com uma queda quase que generalizada nos preços dos alimentos. O destaque fica para o café.
A gente pode até pensar que é o efeito um pouco da tarifa do Trump, pode ser um pouquinho sim, né, do efeito dessa tarifa do Trump, sobrar um pouco mais de café para o mercado nacional, até porque esse café você precisa uma certa hora desovar, mas a maior parte desse café que está sendo destinada para exportação ainda está estocado, não foi mandado para fora do país ou até foi mandado para outros destinos. O que a gente tem é que esse período aí de julho, agosto, setembro é o período da colheita da saca de café. Então, a gente tem então agora uma maior oferta de café nesse momento. Então não é que a gente está pegando esse café bom para exportação e está consumindo internamente, não. É que até aquele café, o café verde, que é produzido geralmente aí no Paraná, que é o café que a gente consome aqui no Brasil, ele também está com uma safra muito boa e está sobrando mais café internamente aí para a gente consumir. Então tem mais café, a produção de café que é destinada para o nosso consumo interno melhorou. Então por isso que você teve essa queda tão alta. Tanto que se fosse a tarifa do Trump a única responsável, a gente teria uma queda muito maior no preço das carnes e das frutas, por exemplo. E não é o que a gente vê. A queda foi bem mais tranquila, foi bem mais tímida. A queda desses dois itens, das frutas e das carnes. O que a gente vê de queda forte mesmo aí é justamente o quê? Os hortifrutos granjeiros, inclusive, porque até aves e ovos teve uma queda bem significativa. É novamente aquele mesmo ponto que eu expliquei ontem na questão da cesta básica. Melhores condições climáticas fazem com que você consiga produzir melhor e em mais quantidade de alimentos como frutas, como hortaliças, como leguminosas e tudo mais. Quando você vê queda no preço do tomate, da batata, a gente também tem queda no preço da alface, das hortaliças como um todo, das frutas, da cebola. Então isso aí é muito fruto aí de um período do ano em que você tem um clima bem mais ameno, mesmo com menos chuva, você não tem aquela chuva que destrói plantações. Então a falta de chuva você consegue compensar com irrigação, inclusive. Então isso aí acaba ajudando a produzir melhor e com mais qualidade esses alimentos do hortifruti. É por isso que eles tiveram uma queda. E dos bens energéticos? Vamos ver aqui o que aconteceu aí com aqueles 4 itens energéticos que a gente sempre olha aqui. Energia elétrica teve queda de 4,21%, gasolina de 0,94%, etanol de 0,82% e o único que teve uma leve alta foi o diesel de 0,16%. Então também está na energia elétrica um componente importante para essa queda, né, para essa deflação do IPCA. Então o que a gente teve aí foi um bônus de Itaipu que foi distribuído agora no mês de agosto. Então esse bônus de Itaipu tornou a energia elétrica bem mais barata, o que não deve durar, o que deve ter até um efeito rebote no mês de setembro, porque esse bônus de Itaipu não vai ser cobrado no mês de setembro, e a gente já tem que o mês de setembro não teve mudança na bandeira tarifária, continua na bandeira tarifária vermelha. Então provavelmente a gente vai ver esses 4,21 voltando para o próximo mês aí, pelo menos na questão da energia elétrica, a gente vai ver aí que enquanto ele teve efeito deflacionário nesse mês de agosto, em setembro ele deve ter efeito contrário, tendo um forte efeito inflacionário, inclusive. Então o que a gente teve aqui é basicamente que a inflação caiu, porque caiu o preço da energia elétrica e caiu o preço da maior parte dos alimentos. Então não foi uma queda da inflação somente pelo fato de que você está com uma economia desaquecida. Não estou falando ainda em queda, estou falando desaquecida. Sim, a economia está com forte sinal de desaquecimento, ainda respira, mesmo que por aparelhos, mas respira ainda. A gente vê o PIB subiu 0,4%, os primeiros resultados de julho não foram muito animadores, principalmente quando a gente vê a indústria, mas a nossa economia ainda está respirando. Vamos ver aí os resultados, por exemplo, do setor de serviços, né? Porque mesmo com queda na indústria e tudo mais, a gente vê ainda que o setor de serviços continua aquecido, continua crescendo mesmo desaquecido, tanto que isso reflete nos preços. A gente pode ver agora aqueles grupos que eu sempre formo aqui para ver como que está a inflação naqueles lugares onde você geralmente frequenta, né? No açougue, na feira, no mercado, os boletos que você paga e o lazer. A gente vê uma queda de 0,61% no que você consome no açougue, de 3,26% que você consome na feira nesse mês de agosto, de 0,47% que você consome no supermercado, de 0,25% que você consome nos boletos, e o lazer
que estava em 0,9%, então ele desaqueceu, então ele teve uma desaceleração também no crescimento dos preços, ele está agora com uma alta de 0,51%. Então o que a gente vê é que a inflação está caindo em quase todos os níveis, mas no setor aí de serviços, que é o termômetro para a gente ver se a economia está aquecida ou não, ele está desacelerando, mas ainda está crescendo. Então o que a gente pode dizer é basicamente isso, que a inflação está caindo muito mais por uma questão de preços administrados e queda no preço dos alimentos por melhoras nas condições climáticas do que pelo fato da economia estar com graves problemas, com problemas de queda, inclusive, né? Ela está desacelerando forte, mas ainda respira, tanto que a gente vê aí que o preço do lazer, né, que reflete muito o preço dos serviços em geral, ainda está conseguindo aí mostrar uma certa aceleração. E lembrando, né, para mim, a inflação do lazer é inflação boa, que é a inflação que mostra a renda das pessoas. Significa que a renda das pessoas que trabalham com lazer, a pessoa que trabalha na lavanderia, no bar, no restaurante, no cabeleireiro, no manicure, conseguiram aumentar aí o seu rendimento nesse mês. Então, para fazer um grande resumo do que a gente tem agora, a gente tem uma inflação que teve uma queda de 0,11%, que significa deflação, a primeira no ano e a primeira desde agosto do ano passado, e uma desaceleração tanto no acumulado no ano quanto no acumulado em 12 meses. O que explica essa deflação é a forte queda do preço dos alimentos, resultado de melhores condições climáticas, que está fazendo com que os hortifrutis fiquem mais baratos nesse momento, e a queda considerável do preço da energia elétrica, vinda do bônus de Itaipu, que fez com que o preço da energia elétrica caísse 4%, mais de 4% nesse momento. Enquanto você vê que a inflação do lazer, ou inflação de serviços, ela está desacelerando, ela está menor, só que ela ainda está aumentando, o que significa que não dá para culpar muito a desaceleração econômica por essa deflação que a gente teve agora em agosto. Tá certo, gente? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se curtiram esse vídeo, dá o seu like. Se vocês esperaram até agora para saber se gostavam do canal, se gostaram, se inscreve. Achou que faltou alguma coisa para eu comentar? Já comenta aí no vídeo. No vídeo não, nos comentários aí abaixo. E quem puder me ajudar no meu apoio-se, eu agradeço. Então, a gente se vê amanhã. Um grande abraço e até a próxima.